onde é que eu quero chegar? É que a partir do Marquês, do Dom José, quem é o maior responsável? Teoricamente era o Dom José. Na prática, todos os decretos e não sei o que, era o rei que decidia, embora, digamos, segundo as sugestões e tal do Marquês de Pombal. Bom, o que até esta altura, vá lá, até o terremoto, tudo se organizava em função de uma visão religiosa católica do homem, do mundo e do que está para além do homem e do mundo, não é? A ponto de que o rei quis e conseguiu que o Papa lhe reconhecesse a existência de um patriarca, quer dizer, em vez de ser cada bispo que estava dependente do Papa, o bispo do Porto, o bispo de Braga, o bispo de... Não, havia um patriarca que era a cabeça da nossa igreja. E veja lá que igreja era esta, que abrangia as ilhas e o ultramar. Digamos que era quase outra Roma. Um vasto império. Não é? O patriarca de Lisboa tinha um poder, formalmente, não é? Enorme. Não, nada contra o Papa, não é? Ele respeitava o Papa, mas havia em Lisboa uma cabeça da igreja que quase rivalizava com Roma. E é engraçado que o Dom João V conseguiu que o Papa desse uma série de concessões ao patriarcado, que depois há gente que diz que isto parecem os cardeais em Roma, aqui, no patriarcado e tal. Era uma coisa sumptuosíssima, não é? Ele talvez tivesse uma esfera de influência maior que os próprios cardeais. Os cardeais estão circunscritos ao Vaticano, que influenciou o Papa, que tem uma influência global. Mas o Patriarca de Lisboa, como disse, tinha uma influência quase global também, no sentido em que as colónias estavam espalhadas pelo mundo. Subordinado, mas de facto era uma coisa imponente, apesar de tudo. Ora, o que vai acontecer, a meu ver, a partir do Dom José, do Marquês de Pombal, é que esta visão é posta em causa. É posta em causa, até num facto que é muito conhecido e que de facto é um bocado estranho, que é a expulsão dos jesuítas, não é? Como é que Portugal consegue expulsar os jesuítas? E há quem diga que ainda foi mais longe, porque o Papa extinguiu a Companhia de Jesus, não é? Portanto, não foi só em Portugal, extinguiu-a, que teria sido por pressão de Portugal, não é? Eu costumo crer que o Papa faça uma coisa dessas por pressão de um país, não é? Mas, em todo o caso, o que aconteceu foi isso, não é? Mas nós podemos estar a cometer um erro histórico, porque para nós, atualmente, Portugal é uma coisinha pequenita. Mas, na altura, Portugal não tinha o peso pouco que tem hoje. Está claro. Se calhar um país não era bem um país. O poder do patriarca, pelo menos formalmente, era um poder enorme. E do rei, não é? O rei deu uma grande ajuda a Roma para a defender dos ataques dos otomanos no Mediterrâneo. Portanto, era um poder, de facto, notável que tinha. Bom, mas a meu ver o que se dá, portanto, é um desequilíbrio. Aquilo que o Dom João V tinha tentado fazer, que era equilibrar o poder religioso e o poder político, porque, no fim de contas, temos aqui uma espécie de uma balança cujo fiel, quem é? É Deus. Deus é que é o fiel. E eu sou fiel a Deus e a Igreja é fiel a Deus. Se nós formos fiéis ao princípio, temos que estar de harmonia. Depois há umas questiúnculas particulares, porque eu quero mais assim, e a Igreja queixa-se disto, e o Papa e o Rei queixa-se daquilo, e quer ir... Pronto. Mas, do ponto de vista formal, teórico, não é? Há aqui um perfeito equilíbrio que o Dom João V tentou estabelecer entre o poder político e o poder religioso. O que se passa com o Marquês, factualmente, é isto. Ele até consegue expulsar a que era, não sei se a ordem mais importante que existia em Portugal, mas era sem dúvida das mais importantes. E então no ultramar, os missionários e não sei o quê, era importantíssima, não é? Ele consegue expulsá-la e, não sei se direta ou indiretamente, levar que o Papa extinga a Companhia de Jesus. É uma coisa. Mas não foi só isso. A tutela que ele exerceu sobre a Igreja foi de tal ordem que mesmo outras ordens tiveram que se retrair. Por exemplo, a Congregação do Oratório viu-se privada
já não sei se fazer as confissões ou não sei o que, havia certos mono-religiosos que foram proibidos à congregação do oratório. Porquê? Porque lá, agora não sei dizer os pormenores, não é? Houve uma das figuras mais notáveis do século XVIII e até nos princípios do século XIX, que era da congregação do oratório, o padre Teodoro de Almeida, tão notável que uma boa parte da obra dele teve mais edições em Espanha que em Portugal, foi traduzida até para francês e tudo, que teve que fugir de Portugal. Teve que fugir porque estava a ser perseguido às ordens do Marquês. E então fugiu para a Espanha e depois para a França. Mas houve então uma perseguição a tudo o que era religioso? Ou tudo... Não. O que me parece que houve foi isto. Não há equilíbrio de poderes. Acima da Igreja está o Estado. E a Igreja ou se conforma com o Estado ou então tem que pagar as consequências por isso.